Fala aí, queridos, graças e paz, mais uma vez com vocês compartilhando da palavra de Deus, e para mim é motivo de alegria sempre quando a gente participa de momentos como esse, onde a gente cresce juntos e com temas de certa forma que o Senhor tem tratado conosco de forma muito especial e tem feito com que a gente avance em conhecimento da palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, curta, compartilhe, se inscreva, tá? Então, seja canal de Deus, abençoe vidas também. Então, que tal você que já é inscrito conseguir mais um, e assim a gente vai crescendo, vai cumprindo o ID do Senhor, vai fazendo a vontade de Deus, que ela sempre será boa, perfeita e agradável, e que assim vidas serão alcançadas também por essa palavra de uma forma clara, simples, objetiva. Às vezes a gente até brinca com algumas coisas e, enfim, o humor faz parte da vida do cristão também. Então, você que ainda não é inscrito, sinta-se à vontade para se inscrever, compartilhar essas mensagens. Então, se inscrevam também lá no nosso canal. Temos lá o Facebook, temos o Instagram, onde a gente tem postado semanalmente mensagens aí que tem abençoado também vidas. Então, curta lá também, compartilhe também. Então, queria convidar você para essa próxima sexta-feira, onde estaremos também tendo a nossa live, com o pastor Leandro Carneiro, onde será um momento de aprendizado da parte de Deus, onde iremos estar conversando um pouco aí sobre esse tema de guiados pelo Espírito Santo, essa importância de ser guiado pelo Espírito Santo. E eu acredito que Deus irá falar muito conosco nesse momento também. Então, compartilha aí também, marca aí na tua agenda aí, próxima sexta-feira, dia 7/8, às 8 horas da noite. Então, não marca nada não. Eu garanto a você que priorizar esse momento, esse período, você irá crescer muito também em conhecimento da parte de Deus. Amém? Para darmos início aí à palavra de hoje, nosso Fala aí Pastor, com o nosso tema E os Nãos de Deus, é algo que a gente queria compartilhar nesse momento com vocês. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 16. Então, Jeremias, capítulo 16, eu estou lendo o livro de Jeremias e o Senhor tem falado demais comigo aí nesse livro de Jeremias. É impressionante como a palavra de Deus ela se renova. Então, Jeremias, capítulo 16, os versículos do 1 ao 4, que vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos e nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão planteados, nem sepultados, e servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto para as aves do céu e os animais da terra. Então, quando eu li essa passagem, algo me chamou bastante a atenção, e uma delas foi justamente esse aviso da parte de Deus para o profeta Jeremias. A gente que conhece um pouco da história daquela nação sabe que ter filhos era sinal da bênção de Deus. As pessoas davam muito valor a essa questão de ter filho e procriar de certa forma. Na verdade, era incentivado demais até isso. Por isso que as mulheres, quando não podiam ter filhos, elas se sentiam humilhadas, marginalizadas, e enfim, essa história aí eu acredito que de uma forma geral todos conhecem. Mas o profeta, ele foi privado, melhor dizendo, desse privilégio de ter filhos. Então, a gente numa geração hoje onde a gente não está acostumado muitas vezes a levar nãos, onde a gente tem muitas vezes servido a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele tem para oferecer por nós. E a gente muitas vezes aprende e decora até alguns versículos que devemos orar e não esmorecer, que devemos persistir, que devemos buscar o sim, porque o Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai conceder os nossos desejos, mas se o Senhor também responder com um não os nossos desejos e anseios. Eu sempre tenho dito isso, muitas vezes até a nossa forma de marcar os nossos cultos de ação de graça, muitas vezes, na verdade, é uma barganha que eu faço com Deus. Senhor, se eu receber isso, eu faço um culto agradecendo a isso. Mas eu nunca vi um culto em ação de graça por um não que Deus deu como resposta de oração. Por quê? Porque estamos acostumados a ter o sim.
E muitas vezes o não de Deus é justamente uma bênção e um livramento da parte de Deus que o Senhor está dando para a gente, e é algo que a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente precisa entender, como está lá no capítulo 16, no versículo 1, que não foi o diabo, não era o pecado, mas foi o próprio Deus. Porque a gente às vezes, quando recebe um não de Deus, muitas vezes a gente se acha em pecado, muitas vezes a gente acredita que é o diabo que está se levantando contra nós. Não era o caso do profeta Jeremias, foi o próprio Deus que tinha dito para Jeremias: Jeremias, você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai gerar descendência nessa terra. Então, isso é muito interessante. No versículo 2, você vê que o Senhor fala não, não e não. Isso quer dizer que era algo definitivo, era um assunto encerrado. Então, não havia nada que o profeta Jeremias pudesse fazer que reverteria aquele quadro, que mudaria aquela situação. Então, você vê que a gente muitas vezes tem insistido demais em algumas coisas quando o Senhor está dando respostas definitivas, incisivas, claras, de que é o não. Então, você vê, são coisas interessantes que eu estou fundamentando aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesse momento. No versículo do 3 ao 4, você vai ver que o não de Deus, ele era, na verdade, um refrigério para a alma do profeta. Eu queria que você acompanhasse comigo bem rapidinho isso aí. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e filhas que nascerão neste lugar, acerca das mães que o tiverem e dos pais que o gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então, o que podemos aprender com esse não de Deus para o profeta Jeremias no sentido de gerar filhos? A nação, ela estava num nível de pecado muito grande, o juízo de Deus seria exercido, viria morte, calamidades e atrocidades. Eu encorajo você a ler o livro de Jeremias, que logo após você vai ver Lamentações de Jeremias. Então é um livro muito triste. Agora eu queria que você parasse para imaginar se Deus respondesse ao anseio geral da comunidade naquela época, que era ter filhos, que era gerar descendência, deixar descendência. A descendência, na verdade, simbolizava a bênção de Deus. Imagina como ficaria a cabeça do profeta vendo filho, vendo esposa, vendo família sendo consumida pelo pecado. Aquilo iria entristecê-lo. Então, quando a gente para entender e que a gente começa a aprender com os nãos de Deus e entende que o não de Deus é justamente uma bênção e um livramento, que nesse caso foi uma bênção e um livramento de problemas que o profeta iria sofrer lá para frente, na verdade era um livramento de sofrimento para a vida do profeta, a gente começa a entender que quando Deus nos trabalha e nos ensina com os nossos não, com os nãos que Ele nos dá, a gente aprende a depender dEle, a confiar que é o melhor para nós. Então, a gente tem que entender que a oração do Pai Nosso, quando diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu estou dizendo: Deus, não é a minha vontade, é a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O Senhor Jesus, ele fez isso quando estava na agonia lá do Getsemane. Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Então a gente tem que entender que os nãos de Deus muitas vezes é para gerar em nós uma confiança nele. E é hora de parar de orar por algum pedido que Deus já tem dito não. Aí a gente muitas vezes começa a orar por Deus e o que é que Deus diz? Aí a gente insiste nisso, a gente começa a fazer as nossas campanhas de oração, a gente começa a... Aí clama, e Deus não. A gente começa a pedir, e Deus não. E a gente começa a insistir, e muitas vezes a gente vai
precisa entender que o que é que a gente quer de Deus? A permissão de Deus ou a vontade de Deus para a nossa vida. Eu encorajo a você a estudar a história de Davi, e você vai ver que Esaú também cometeu muitos erros. Você vai ver que muitas vezes coisas são cometidas, coisas são geradas muitas vezes justamente por permissão da parte de Deus. Você vai ver, voltando na história que eu estava falando de Davi e Saul, você vai ver que Deus ele não queria um rei governando sobre a nação, mas o Senhor permitiu que Saul governasse aquela nação. Mas depois você vê que teve toda uma série de problemas. Então é muito complicado quando a gente começa a viver as permissões de Deus nas nossas vidas e não a bênção de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, eu queria que você voltasse lá a sua Bíblia para Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22, para a gente encerrar, você vai ver que a bênção do Senhor, ela é aquela que enriquece e que não acrescenta dores. Então a gente muitas vezes está pedindo por algo a Deus, que Deus diz não, e a gente insiste e tem respondido como forma de permissão aquilo vir sobre a nossa vida. E muitas vezes quando as coisas dão errado, a gente começa a dizer, mas Deus, tu não me abençoou. Deus abençoou ou Deus permitiu aquilo que a gente estava pedindo e insistindo, e muitas vezes Deus dizendo não, mas a gente insistindo. Então que a gente entenda, queridos, que os nãos de Deus muitas vezes eles são livramentos justamente para nos abençoar e nos livrar de dores futuras. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o nosso amigo Espírito Santo, ele venha ser aqueles que nos governe as nossas vidas. Então entenda, queridos, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.